Fala pessoal, meu nome é William Tencourt, estamos aqui no canal Vendas na Prática e hoje a gente vai falar sobre o processo de vendas. Você vai entender que do alfinete ao avião, toda venda ela passa por várias etapas e venda é processo, então se eu sigo e faço exatamente o que tem que fazer em cada uma das etapas, eu vou com certeza efetivar a minha venda. Quais são as etapas primeiramente? Preparação, planejamento, prospecção, abordagem, levantamento de necessidades, proposta de valor, negociação, fechamento e pós-venda. E agora eu vou falar detalhadamente, vou falar um pouco sobre cada uma das etapas e pelo menos uma dica prática aí sobre como você pode alavancar essa etapa da sua roda de vendas. Primeira etapa então é preparação. E tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: se todo vendedor se preparasse como um médico se prepara, você teria um vendedor com certeza milionário. Por quê? Porque vendas é uma área que dá muito dinheiro. Para quem trabalha na área comercial e sabe do que eu estou falando, quando você tem alta performance, você consegue ganhar muito dinheiro comercializando serviços, produtos, enfim, uma série de coisas. Então, se preparar é necessário. Tem muita gente que acha que vender é fácil, que vender é pegar um produto e começar a falar sobre ele. Não, venda é processo, venda é ciência, venda é você realmente tentar entender qual que é a melhor forma de fazer aquilo bem feito. Então, a primeira etapa é se preparar, que é basicamente você buscar informações a respeito daquilo que você faz. E aí hoje a gente está na era da informação e temos muitas possibilidades para fazer isso. Inclusive, você acompanhar esse canal aqui que nós temos, que é o Vendas na Prática. Então tem conteúdo no YouTube, no Google, tem podcast, tem uma série de informações relevantes para que você possa melhorar o seu desempenho em vendas. Então quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você executa, mais você ganha. Então, preparação é a primeira etapa. A segunda etapa é planejamento. Então assim, todo vendedor ele precisa entender que se ele sai de casa para vender alguma coisa, ele acaba não vendendo aquilo que ele poderia. Ele tem que sair de casa sabendo exatamente quanto que ele precisa vender naquele dia. E para isso é uma conta bem simples. Ele pega a meta dele do mês, ele divide pelo número de dias úteis e isso vai dar um valor diário de venda. E ele precisa percorrer esse valor diário. E mais do que isso, pessoal, ele precisa controlar isso. Porque senão acontece o que eu vejo muito nos treinamentos que eu dou. O pessoal deixa para se preocupar com o número a partir da terceira semana do mês. E muitas vezes isso fica muito próximo do fechamento. E ele acaba não atingindo a meta porque ele deixou lá para o final do mês o que ele deveria estar fazendo todos os dias. Agora imagine comigo, se eu tenho um vendedor que todo dia ele está verificando quanto que ele está vendendo e ele está realmente observando o que ele está fazendo de certo ou de errado todos os dias, automaticamente ele aumenta a probabilidade de vender mais. Então a segunda etapa é planejamento e a dica é você ter uma meta bem clara, você dividir esse número pelo número de dias úteis e você acompanhar isso consistentemente para ver se você está indo no caminho certo ou não. A terceira etapa é prospecção. E o que é a prospecção? É o ato de buscar novos clientes. Mas mais do que isso, você precisa, além de buscar novos clientes, manter aqueles clientes que você já tem. É muito comum isso. Imagine um balde. Quando o balde está furado, por mais que você coloque água dentro desse balde, essa água acaba sendo dissipada pelo buraco. E isso faz com que você não consiga aumentar o nível da água daquele balde. E é exatamente isso que acontece nas empresas. Muitas vezes o foco está tanto em prospectar novos clientes e não em manter aqueles que a empresa já tem, que ela passa a ser um balde furado. Quanto mais ela coloca, mais lá no final sai. Então prospectar é o ato de buscar de maneira estruturada esses novos clientes, mas sempre cuidando dos clientes que você já tem. E aí é inevitável que você, como vendedor, utilize as mídias digitais para isso. Inclusive que você utilize especialmente o WhatsApp como estratégia para isso. Uma coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos, com certeza das pessoas que você tem no WhatsApp, muitas delas não sabem que você trabalha com determinada atividade, que você trabalha com a venda de um serviço ou de um produto. Por quê? Porque a gente deixa de comunicar isso. Então se você for lá nos seus contatos no WhatsApp e você, por exemplo, tem 1000 pessoas, eu tenho certeza absoluta que não são todas que sabem que você é vendedor de tal produto ou serviço. Então, o prospectar também tem a ver com deixar claro aquilo que você faz para as pessoas.
E aí, para isso, você pode utilizar as redes sociais. A próxima etapa é abordagem. Quando eu falo de abordagem, você já prospectou o teu cliente e ele já está indo no teu estabelecimento ou você já está fazendo o primeiro contato com o teu cliente. E a abordagem é basicamente isso, é aquele primeiro momento que você se conecta ao teu cliente. E nesse momento é importante que você faça com que ele se sinta à vontade. Para isso é importante que você sorria. Parece um negócio básico sorrir, né? Mas sorrir abre portas. Então se você atende o teu cliente sorrindo, inclusive, pessoal, se você está ligando para alguém e você fala sorrindo, a pessoa do outro lado percebe. Então o sorriso é uma coisa essencial. Na abordagem é mais importante ainda. Então o sorriso é um ponto importante. E também a conexão emocional que você tenta gerar naquele momento inicial. Você tem pouco tempo, né, dependendo do atendimento, em torno de 30 segundos a 1 minuto para gerar essa conexão emocional. Então, o que é conexão emocional? É aquilo que você consegue extrair do teu cliente, que é parecido com aquilo que você tem, e aí você consegue conectar isso através da tua comunicação. Por exemplo, o bairro que o teu cliente mora, que você mora, ou talvez você conheça alguém que mora no bairro que seu cliente mora. A conexão em si, ela não precisa ser algo extremamente complexa, pode ser coisa simples, mas quando você faz essa conexão, isso faz toda a diferença, porque aí ele entende como cliente que você tem algo que é parecido com ele. E nós, seres humanos, gostamos de pessoas semelhantes a nós. Então isso é conexão e a gente faz isso na abordagem, que é esse primeiro contato. Um ponto bem importante, que eu vejo que muitos vendedores acabam julgando os seus clientes por causa desse primeiro contato. De repente pela roupa, né, ou pela expressão, ou pelo jeito que esse cliente fala. Não faça isso. Não é porque o cliente, de repente, ele não está, sob o teu ponto de vista, bem arrumado, que ele não tem dinheiro para comprar o teu produto. Tem muito vendedor que esquece disso e acaba até tendo um atendimento mais reservado ou menos envolvente, vamos dizer assim, em virtude disso. E você tem que tentar atender as pessoas sempre imaginando que há sim um potencial de compra por parte dele. Então isso é bem importante. Depois da abordagem vem o levantar a necessidade do cliente. E aqui é um ponto fundamental. Você precisa aprender a ouvir melhor o seu cliente. Para isso, a grande chave é você fazer boas perguntas. Eu sempre digo que pouco tempo. Você tem pouco tempo para poder entender efetivamente aquilo que o cliente quer, aquilo que ele deseja. Então, uma pergunta infalível é você sempre falar assim, me fala um pouco mais sobre tal coisa. Então imagina que você está vendendo roupa de festas. Então o cliente chegou. Então você vai fazer a seguinte pergunta: me fale um pouco mais sobre o evento que você vai ir. Me fale um pouco mais sobre a festa que você vai ir. Quando você usa essa expressão, que é uma pergunta aberta, você faz o seu cliente falar. E é justamente nesse momento que você vai coletar informações para que você possa direcionar o melhor produto para essa pessoa. Agora, não adianta você fazer boas perguntas, mas não estar 100% atento naquilo que o cliente está falando. Aí não adianta. Então, uma outra dica essencial nesse momento: o cliente começou a falar, participe daquilo que ele está falando. De que maneira? Você pode balançar a cabeça, isso gera conexão. Você pode falar, por exemplo, interessante, me fala um pouco mais, me conta um pouco mais. Quando você vai instigando o cliente, fazendo pequenas inserções na conversa, você vai ver que o cliente ele começa a se abrir um pouco mais. Então, depois que você entende o teu cliente, que é o levantar a necessidade, vem a proposta de valor. O que é a proposta de valor? É você realmente vender aquilo que o cliente precisa. E aí, para isso, é necessário crença de que aquilo realmente é a melhor solução para o cliente. Porque tem uma coisa que eu aprendi que é bem importante, pessoal: ninguém vende aquilo que não compra. Então, se você não acredita verdadeiramente que aquela solução é a melhor para o teu cliente, você vai deixar isso transparecer. Então, nesse momento da proposta de valor, é o momento de você agregar valor, de você convencer o teu cliente de que aquele produto ou aquele serviço é realmente o melhor para ele. E aí tem um elemento importante aí que é as características e os benefícios. Tem muito vendedor que nesse momento fala demais dos aspectos técnicos e esquece de falar dos benefícios. O que é o benefício? É aquilo que o cliente vai usar do produto que você tem para vender para ele. Então, um exemplo da televisão: se é LED, se é Smart, se é X polegadas ou não, isso é um aspecto técnico. Agora, quando você fala que aquela televisão é Smart
e por causa disso ele vai poder assistir Netflix, ele vai poder, né, ter um momento com a sua família para assistir uma série. Isso sim é os benefícios que aquela tecnologia traz para a televisão, e aí isso conecta o cliente. Então, nesse momento de proposta de valor, utilize com sabedoria as características e os benefícios. Um outro ponto, né, a outra etapa é negociação. E aí, quando você faz uma excelente proposta de valor, menos você precisa negociar, porque aqui nesse momento é onde você vai falar de preço, de condição de pagamento, de entrega, você vai lidar com as objeções. Então, quanto melhor a sua proposta de valor, mais você tem facilidade para lidar com as objeções. Mas existem várias objeções, né? Inclusive nos próximos vídeos eu vou estar comentando um pouco a respeito, mas um ponto importante dessa etapa é, se você, porventura, demonstrar fragilidade nesse momento, o cliente percebe, e é justamente nesse momento que ele fala assim, ah não, beleza, eu vou dar uma voltinha, daqui a pouco eu volto, ou amanhã eu tô aí, e de repente nunca mais aparece. Então nesse momento é um momento crítico do processo de atendimento. Se você não realmente converter ele para o fechamento, talvez ele saia sem comprar. E às vezes você ficou, por exemplo, 30 minutos fazendo aquela tentativa de venda que não se concretizou. Então essa etapa da negociação é fundamental. Inclusive nos próximos vídeos eu vou comentar sobre. Depois da negociação vem o fechamento. E eu vejo muito vendedor que é muito bom nas outras etapas, mas quando chega no fechamento, deixa o cliente escapar. E no fechamento eu costumo dizer o seguinte, se você fez tudo o que poderia ter feito nas outras etapas, não tem mais o que fazer, você precisa fazer o fechamento. E fechamento é atitude. Quanto mais atitude você tem nesse momento, mais fácil fica para o cliente realmente fazer a compra dele. Mas William, como que eu faço isso? Simples, uma das técnicas de fechamento é você utilizar perguntas fechadas. O que é uma pergunta fechada? É uma pergunta que dá a possibilidade de duas respostas, mas tanto uma quanto a outra são respostas que te fazem vender aquele produto. Então você pode perguntar, você vai comprar à vista ou no cartão? Você vai pegar o produto agora ou queres que a gente entregue em casa? Quando você faz perguntas nessa perspectiva, você está direcionando o teu cliente a comprar o produto, né? Tanto uma quanto a outra opção são respostas que você quer ouvir. E isso é muito importante que você faça, mas é muito importante que você demonstre segurança quando você está fazendo isso. Porque o cliente realmente ele entende que ele fez, né, um bom fechamento. Aqui, pessoal, eu não estou dizendo que você tem que empurrar produto. O mercado não tem mais espaço para quem fica empurrando solução. Não, você já identificou lá no levantamento de necessidade o que o cliente efetivamente queria e você fez todo o processo com base naquilo que ele necessitava. Então você não está empurrando o produto, você está incentivando que ele faça o fechamento. E depois do fechamento, então, tem uma etapa que é bastante negligenciada pelas empresas e pelos vendedores, que é o pós-venda. Pós-venda é aquilo que você faz depois da efetivação do negócio. Então, uma coisa que eu costumo dizer é que quanto melhor é o teu pós-venda, menor a necessidade de prospecção, porque prospectar é buscar novos clientes e pós-venda são ações que você faz para manter os clientes que você já possui. Então, se a tua empresa, se você não investe em pós-venda, que é um relacionamento posterior ao fechamento, comece a fazer isso de maneira urgente, porque isso conecta. Inclusive, o teu melhor vendedor sempre será o teu melhor cliente. Quanto mais você fizer um pós-venda, quanto mais relacionamento você gerar, quanto mais amizade você tiver com as pessoas que você atende, mais fácil fica de isso se reverter depois em vendas para você. Então, voltando, pessoal, preparação, planejamento, prospecção, abordagem, levantamento de necessidades, proposta de valor, negociação, fechamento e pós-venda. São essas etapas que, bem construídas, permitem que você faça a venda de qualquer tipo de produto ou serviço. Qual que é a grande sacada? É você entender onde é que está a tua fragilidade. Por exemplo, talvez você seja um excelente ouvinte lá no levantamento de necessidades, mas talvez tenha dificuldade de fechamento. Opa, então eu vou assistir os vídeos aqui do canal para entender como eu posso fazer um melhor fechamento. Ou de repente eu sou muito bom na proposta de valor, mas eu tenho algumas falhas na abordagem. Então aí você identifica os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. E a gente vai trabalhando em cima disso para que você possa aumentar os teus resultados.
Então, fique ligado no próximo vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo, compartilhe com alguém que trabalhe com vendas e que receba esse conteúdo e realmente faça uso disso, tá bom? Um forte abraço aí e até a próxima.